Então, estamos iniciando nossa quinta aula sobre educação, inteligência, né? Meu processo psicoeducacional sobre inteligência artificial e como utilizá-las no nosso dia a dia. A Débora estava aqui antes da gente começar, começou a falar, falei, aguenta aí, Débora, aguenta para você falar que é hora que eu começar a gravar oficialmente. Você fez a assinatura da IATECA, né? É. E como que está sendo para você usar? Eu estou adorando, né? Ainda estou tendo algumas dificuldades, porque eu sou meia. Como é que eu vou falar? Eu não gosto muito de rotina, não, sabe? Nem eu. Ela está me ensinando. Às vezes eu peco, às vezes não. Mas dois exemplos que eu posso dar. Foi até nós conversando antes aqui sobre a questão do meu pai, né? Eu não estava muito legal. Mandei mensagem para ela, né? Para conversar, para explicar para ela. E a gente foi tendo um diálogo mesmo, como se fosse duas pessoas. Aí ela me deu algumas alternativas, né? Que eu falei com ela, não consigo, com a mente que eu estou, eu não consigo fazer coisas assim, tipo assim, o que você pode fazer em 24 horas? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, não com essas palavras, mas você tem, tipo assim, você consegue escrever o que você está sentindo? E eu tinha esse hábito antes, né? E eu tinha esquecido. Aí ela falou assim, eu falei assim, vou escrever. Aí quando você voltar, quando você terminar de escrever, você volta aqui e me fala dos seus sentimentos. Eu achei legal, foi isso. Aí eu fui, escrevi, escrevi, acho que foi 2 folhas. Aí depois voltei nela. Aí ela me perguntou como você está se sentindo. Aí eu falei, estou melhor. Falei, caralho, velho, como que a gente, esse diálogo, né, é muito legal. Uma outra situação, até então, eu estava como candidata a vereadora, né, e era a última semana. E eu precisava de colocar no papel o que eu ia fazer com as postagens e tal, blá, blá, blá. Aí eu fui pedir ajuda para ela. Aí ela foi me ajudando de passo a passo. Olha, vamos fazer o que você tem que fazer, que não sei o que mais. E eu consegui fazer um cronograma, coisa que era muito difícil para mim fazer, para poder fazer as postagens inicialmente. Então, assim, ela está me ajudando muito, de coração mesmo. Ainda sou relapsa ainda algumas coisas, que ela fala assim, 45 minutos, você tem que tirar para você estudar, aí você tem que ter a pausa. Era para mim já estar na pausa. Eu só pausei para poder assistir a sua live, entendeu? Ainda tem essas coisas assim. Mas eu adorei ela. E assim, no começo, apesar de você ser da área de tecnologia, você estava assim, esse negócio não vai me ajudar, não. Não, eu pensei, porque eu conheço a IA de uma maneira para me ajudar nos meus projetos. Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo. Eu estou fazendo lá um curso de HTML, com Java, CSS, essas coisas assim, para mim criar um site. E às vezes eu me perco naquela onde que está errado. Então eu pego muito, copio aquele código e jogo nela para ela achar o meu erro. Excelente. Entendeu? Mas nunca tinha usado ela dessa maneira. Entendeu? Parabéns, porque por isso que eu estou aqui, é uma educação. A gente aprender a se abrir, olhar para esse lugar de novo é uma educação. Mas a pergunta que não quer calar, como você se saiu? Na eleição, não consegui ser eleita, mas consegui uns votinhos legais. Eu fui muito bem acolhida, sabe? É a primeira vez, arrisquei, né, e tal. Mas eu fui muito bem acolhida. Eu estava pensando nisso hoje, né? Aqui no meu município é feriado hoje. Então tá assim, silêncio, aquela sensação de ressaca, sabe? Eu falei, como que deve estar o coração daqueles que estavam esperançosos, né? Que se dedicaram tanto, investiram no próprio bolso e não foram eleitos, né? A gente sabe que é um risco, né? E como que tá, assim, o seu coração em relação a isso? Eu fiquei, assim, sabe quando você entra já com o pezinho lá atrás? Sim. Então, foi isso. Eu não esperava que eu fosse ganhar pela primeira vez, né? Por mais que muitos falaram, né, que ia voltar, aquela questão toda, mas tinha outros candidatos que já estavam já praticamente na frente. Fiquei chateada, né, por não ter conseguido, mas, assim, não foi algo que, a minha psicóloga até falou, Débora, você não está nem prestando muita atenção nisso, né? Eu fiquei chateada ontem, eu realmente fiquei, mas hoje eu já estou com outra cabeça, entendeu? Não era uma coisa que eu queria 100%, sabe? Eu queria ver o que ia dar. Fiquei chateada, mas hoje eu estou tranquila. Entendeu? Foi um aprendizado, né? É porque eu tenho essa mania, né, de arriscar em coisas cabulosas.
Eu quero um novo extraordinário. Isso Assim. foi a eleição. Até agora eu não estou sem entender por que eu entrei, mas já estou esperando. Se fosse para acontecer, tudo bem, aí ia aprender uma nova profissão. Mas. Eu acho que, assim, tem muitas pessoas que estão se abrindo para isso, né? Até mesmo com a questão de mudança, fazer a diferença. Exato. Eu acho que é um movimento salutar em relação a isso. Tem muita gente que entra só para entrar, né? Assim, realmente, como uma segunda fonte de renda. E eu fui com essa cabeça de tentar fazer algo diferente, né? Lógico, se eu tivesse ganhado, o salário é bom, aquela coisa toda, mas a minha Sim, o salário vai compensar o que você vai ter que se dedicar para fazer. Né? Ser político é algo que não é para qualquer um. Não. Aí eu fui com essa mentalidade, mas eu também já não esperava assim que eu conseguiria isso de primeira, não? Tá bom, que bom. Alguém aqui assistiu o podcast? Como foi? Eu gostei pra caramba. Eu vi que você colocou lá, eu adorei e tal. Eu gostei pra caramba. Você falou, funciona, eu tô usando. Te deu vontade. Eu não assisti ao vivo, eu assisti depois. Se eu tivesse ao vivo, eu tinha que falar, tô usando aqui, ó. Legal. Mas eu gostei. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a inteligência artificial. A Liz, você também deixou seu comentário lá, obrigada. Eu estou subindo, nem sei se deu certo, subi aqui no meu canal. Peraí. Deixa eu só confirmar se teve som aqui. Peraí. Ah, tá. Tá rolando aqui. Depois eu vejo. A pessoa, né? Que tem que fazer a coisa na hora, porque senão quem se identifica? A gente é muito, não, só um pouquinho. Tá no meio de uma live. Não, peraí, deixa eu ver aqui se o negócio tá instalado, nada a ver. Enfim. Tá, vou subir no meu canal do YouTube também, que eu subi o vídeo, tava sem som, então agora eu tô resolvendo isso. Então, essa live, ela aconteceu antes da palestra do professor Geração Z, teve uma imersão lá em Chapecó. E a Beatriz, ela é uma mestre, né, em inteligência artificial, é doutora, se eu não me engano. E eu tenho aprendido bastante com ela também, sobre o olhar, né, da inteligência artificial, como que a gente enxerga, como a gente lida, como a gente se relaciona com ela, e como que ela pode agregar na nossa vida. E eu trouxe, né, nesse podcast, a gente falou sobre índigo, a gente falou sobre energia, sobre sutil, sobre consciência. Então, a gente foi, sim, além da inteligência artificial, e depois a gente fez a conexão. Como vocês viram no início da nossa conversa aqui com a Débora, por uma questão de mentalidade. A gente está acostumado a utilizar a inteligência artificial de uma determinada forma. Ir lá no Google, né, pesquisar como fazer tapete de crochê, como cozinhar feijão, né, Marisa? Como eu cozinho feijão? Como fazer feijão para não dar gases, né? Tem tudo isso. A gente vai lá e pesquisa. E quando a gente começa a olhar e entender que, peraí, dá para fazer isso com inteligência artificial? Dá para conversar com ela de uma maneira elaborada? Ela, nesse podcast, está aqui, está na plataforma. Eu subi, está lá o link, está a aula desse podcast, para vocês entenderem. Então, está aqui no replay, na área do replay, para quem está na comunidade TD extraordinária. E lá eu falo sobre qual é o recado, né, que você dá para as pessoas. Pense fora da caixa, que é o nome do podcast, né? Realmente. Vá além, abra sua mente, se permita conhecer o desconhecido, né? Inclusive, a lista aqui, quando foi, Liz, que você fez o seu e-book ensinando as pessoas a estudarem para o concurso com inteligência artificial? Foi na época do bootcamp da DIL. Qual ano? Foi esse ano ainda. Ah, foi esse ano. Então, depois, se quiser compartilhar, eu coloco aqui para eles. Sem problemas, eu compartilho sim. Tá bom. Bem legal. Ela fez um e-book Como Estudar para Concurso Público. Foi o GPT? Você usou? Foi o ChatGPT.
Feito. Ensina quais os comandos, o que fazer. Então, a gente está falando realmente de um... Oi, Amélia, tudo bem? A Rosa, também não falei oi para a Rosa, está aqui com a gente. Eu não estou te ouvindo. Eu vou só fechar a câmera, que eu estou junto com vocês e estou fazendo faxina. Manda ver. Isso aí, vamos ser produtiva. Beijoca. Beijoca. Viajei. Já volto. Peraí, aterrissando para a Terra, né? Oi, quem sou eu? Onde eu estou? Eu sou ótima nisso, né? Que eu estava falando mesmo. Me ajuda. Ah, tá. Educação. Educação. Né? Tudo é um processo educacional. Analfabetos digitais, por exemplo, existem pessoas que usam internet, utilizam WhatsApp, sabe fazer as coisas. Mas existe um letramento, se assim eu posso dizer, em relação a, por exemplo, o que é prompt? O que é prompt, Denise? Essa palavra aí. Para quem é da área, a Débora sabe, que ela trabalha com prompt. Dê um prompt C, barra, aquela telinha preta para dar os comandos assim e tal. Existem várias linguagens de programação, mas prompt é o comando que você dá para fazer a programação. Então, quando a gente fala prompt, é comando. Então, Marisa, quando você dá um prompt para Oswaldo, vai lá no mercado comprar arroz, feijão, batata. Se ele não anotar, quer dizer, ele não precisa, né? Porque grava tudo na cabeça, né? Mas se a gente não anotar, a gente vai trazer repolho em vez de batata, né? Tipo, bem isso, nada a ver. Então, se você dá um comando e a pessoa não entende ou entende outra coisa, se você comunica, eu mandei, e a informação não chega, a interpretação não ocorre, que resultado? Vai dar ruim, você não vai conseguir fazer a sua receita. Então, o prompt é o que você dá de comando, que você pede. E nesse podcast, a gente fala sobre a especificidade, né? Deve ser específico. Eu uso o exemplo, né? A gente falou de energia, do universo. Então, se eu chego assim e falo, quero ser vereadora. Quero ser. Mas por que você quer ser? Não sei, eu quero ser. O que você está dando para o universo, né, de informação? Você tem que ser específica. Eu quero ser eleita assim, assado, porque eu quero fazer isso. E aí vem a programação do que você vai fazer, como você vai realizar. Rosa, pode falar. Você levantou a mãozinha, pode falar. Na verdade, foi sem querer, mas eu pensei na Débora, né? Que na próxima vez ela vai fazer vai concorrer convicta de que ela vai ganhar, porque ela já tem a experiência de hoje. Eu nem sei por que eu disse isso, mas eu foi sem querer, Débora, isso. Foi tudo sem querer. Eu estou até toda arrepiada. Está sendo assim muito forte isso aqui em mim. Obrigado. Foi uma loucura isso agora. E Não, assim, obrigada. quando eu pensei sem querer, mas eu estava pensando nisso. Então, e aí eu apaguei bem rápido, né? Aí quis só levantar o dedo para concordar com o que a Lenise estava dizendo, mas aí eu disse, não, eu vou encarar isso, eu vou dizer o que eu senti. E foi o que intuição. Eu senti. Obrigada. Obrigada. Experiência, né, que soma, né, uma coisa. No método Eu Mais, é assim, lá eu ensino várias ferramentas, uma delas você está usando na IATECA, Débora, que é o Diálogo Interno Estruturado, a DI, e você não usa só uma vez. Então, são 4 semanas, né, são 3 meses de desenvolvimento no método Eu Mais. Então, a pessoa, ela usa, na primeira semana, ela aprende tal técnica, aí ela vai continuar aplicando. Então, a gente soma, a gente sempre vai somando. Uma coisa que a gente aprende vai agregando a outra, e lá na frente você vai entender o porquê você tinha que saber essa primeira coisa, senão você não ia conseguir fazer a última. É toda uma construção do porquê. São comandos, são prompts que a gente está construindo. Então, essa questão de ser específica, a gente, muitas vezes, falando da intuição, né, que a Rosa trouxe, a gente recebe uma intuição, e nem sempre a intuição, ela vem com legenda. Ela vem com bula para a gente ler, né, o que está ali. Legenda. Vem a intuição,
Aí eu tenho que ir, mas por que eu não sei. E muitas vezes a gente vai, porque a gente sente que tem que ir, depois a gente entende. Mas nem tudo é intuição, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão na nossa vida que não é uma intuição, uma necessidade. É mudar de emprego, é vender um carro, é fazer um investimento, contratar um advogado para alguma coisa. Eu faço ou não faço processo? A Marisa vai falar, faz, tem que fazer, né? Porque eu sou advogada, me contratem. Tô brincando. Tem casos que não é o caso mesmo, é uma conciliação. Não precisa ir além do processo. Então, a gente tem que entender, mas o que eu quero com isso? O que eu quero com isso? Por que eu quero? Vale a pena perder meu tempo, investir meu tempo nisso? Qual o resultado? Então, muitas vezes a gente começa a falar, fazer um prompt, né? Que eu faço um comando para inteligência artificial, eu não sei o que eu quero, eu preciso de ajuda, mas que ajuda? E aí eu paro na frente da IA, falo, mas o que eu vou falar com ela? Por isso que, na maioria das vezes, ela começa, o que você está sentindo? Parar para pensar no que você está sentindo vai te levar ao que você realmente precisa, a sua necessidade. Então, você pode não ter a clareza daquilo, você sabe que tem algo errado, você não tem a clareza, mas aí você precisa minerar, refinar aquilo, para que você encontre essa clareza. Então, por exemplo, a Rosa, quando ela fala, eu vou falar, fez sentido depois que ela falou agora. Quantas vezes a gente guarda pra gente aquilo e não vai além no processo? Então, clareza é a única coisa para mim que eu sempre tenho que ter na minha frente. Clareza. O que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Por quê? Por quê? Sempre o porquê. E é para quê? Por quê? Para quê? Vocês estão aqui porque vocês têm um motivo. Vocês estão aprendendo algo, vocês estão refletindo, e a gente evolui e cresce junto. É uma teia, né? Eu estava mais cedo atendendo uma pessoa, né? E ele falou, quando eu faço os atendimentos, ele também atende, terapeuta, eu não estou fazendo para mim. Quer dizer, eu não estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo para mim. Porque atender o outro, eu me descubro, eu aprendo, eu evoluo. Quando eu faço algo para o outro, eu estou fazendo para mim. Aí eu falei, claro que você está fazendo para você. Nós somos seres integrais, a gente está integrado. Então, segundo a espiritualidade, física quântica, não existe separação. Quando a gente entende que tudo é partícula, tudo é molécula e não existe espaço vazio, nós aqui, neste momento, estamos juntos. Apesar de estarmos centenas de quilômetros separados, milhares, para algumas pessoas que estão aqui, a gente está junto, porque não existe vazio. Tudo é partícula, molécula, né? Átomos, moléculas e partículas frequenciais. Então, entre meu corpo físico, e você, Débora, Liz, Amélia, Rosa, Marisa e todos que estão assistindo, existe muita coisa. Mas essa coisa toca em outra coisa, toca em outra coisa, até chegar em mim. É muito louco esse assunto, né? Se a gente parar para pensar, mas isso já é comprovado microscopicamente. Então, existem imagens que relatam isso, que falam disso. Não é coisa da minha cabeça que eu estou inventando. Que bom que você abriu a câmera, Liz. Sempre gosto de ver o rostinho de vocês. Eu e a Liz, a gente acha que a gente é parente, né? Em algum lugar da nossa árvore genealógica vai ter lá a nossa conexão. Não é mesmo? A gente vai encontrar. A gente estava falando sobre sobrenome, não era isso? Qual que era mesmo o sobrenome que tem afinidade? Deixa eu... Pode falar. Eu até esqueci qual era, mas eu tenho toda. Eu tirei print de tudo. A gente estava falando de... Acho que você viu uma live minha, alguma coisa que eu estava falando sobre isso. Foi. Acho que a gente é parente, uai, né? Aí eu fui olhar lá nela. Ela faz esses estudos sistêmicos, né? É sistêmico. Isso. E aí, nessa live sobre além da inteligência artificial, eu falo da consciência. Marisa está comigo há um bom tempo, Rosa e Amélia também. Eu falo muito sobre mudança de conduta.
né? Quando a gente toma consciência que certas condutas nossas são prejudiciais para a nossa vida, e essa consciência se repete sistemicamente, de geração em geração você comete o mesmo erro, eu estou repetindo um padrão que muitas vezes eu nem convivi com ele. Eu nem conhecia aquele antepassado que fazia determinada coisa, e eu estou fazendo igual. Como é possível? Porque não teve a influência do relacionamento da pessoa, né? E quando você toma consciência, independente disso, né, de você conhecer ou não a pessoa, fala, mas o que eu quero com isso? Aonde isso vai me levar? O que eu ganho? Então, a gente começa a mudar a nossa vida através dessa tomada de consciência. E a inteligência artificial, ela faz isso, nos ajuda a pensar de um lugar diferente. Ajuda a gente a ir além, né, dos nossos pensamentos, que são um caminho padrão, que estou sentindo, sei lá, vou comer. Por que eu estou fazendo? Estou chateada, fazer o quê? Normal. Mas eu não lido com a questão. Eu simplesmente vou, coloco embaixo do tapete, esperando repetir, repetir, repetir o padrão. Se repete, se repete, se repete, até que chega numa situação de adoecimento tão grande, você vê se está dopado de remédio, tarja preta, porque você não resolveu o que você precisava resolver. Naquele momento lá atrás, você não fez a reavaliação cognitiva. E a inteligência artificial nos ajuda a gente fazer as perguntas certas, encontrar essa clareza para ter essa reorganização cognitiva e enxergar aquilo que está na ilusão e mudar os nossos padrões. Essa é a minha proposta para esse trabalho que eu estou fazendo. E eu gostaria de saber se alguém aqui tem alguma questão que vocês queiram trabalhar para a gente poder usar IA, ou está todo mundo muito bem resolvido? Alguém tem? Aproveitar. Não é uma regra, não é toda vez que vocês vão querer ter alguma questão para trabalhar. É só para saber se alguém tem alguma questão que vocês queiram trazer aqui para a gente trocar. Porque quando eu, por exemplo, guiei a Débora semana passada na relação que ela tinha ali mal resolvida e que tinha que trabalhar. Esse aprendizado, eu ter te guiado, você, opa, então é assim que eu converso com a IA. É assim que eu falo, é assim que eu faço. É uma educação vivencial no processo. Já melhora. Fez diferença. A situação de semana passada fez diferença do jeito que eu converso com ela. Entendeu? Eu achei legal. Falei, gente, então eu vou tratar. Não é que eu ainda estava tratando ela como uma inteligência artificial que eu estou acostumada a usar. Genérica. Isso. Aí, na hora que eu vi você conversando com ela, eu falei, então é Dá para fazer assim. isso, dá para fazer aquilo. Foi basicamente isso. Exatamente. Né? Eu vou fazer uma simulação, não é o seu caso, tá, Débora? Viu? Mas eu vou fazer uma simulação aqui com ela hoje sobre frustração de ter perdido, porque tem muita gente que pode assistir depois que foi candidato e não está lidando com a aceitação de ter perdido. Então, eu vou fingir que eu sou essa candidata que está frustrada, chateada com as pessoas, porque as pessoas não votaram nela e tal, que não tem, né? Então, eu vou trazer aqui, deixa eu só compartilhar minha tela. Você dá licença aqui que eu vou só lhe pegar uma água ali já. Fique à vontade. Deixa eu abrir aqui o Picture in Picture. Peraí. Então, eu vou usar aqui hoje a Nise equilibrada. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para ver melhor. Muito triste. Com muita raiva. Eu vou simular uma pessoa que está com raiva porque perdeu a campanha.
Nossa, você está polida hoje, Lenisa. O que ela vai escrever aqui? Quero fazer a Di. Muita raiva. Você viu? Ela respondeu de um jeito que não é o padrão. Então, eu pedi para ela de uma outra forma. De diálogo interno estruturado. Qual sentimento melhor descreve que você sente em relação à raiva que está experimentando agora? Então, aqui eu vou colocar... Ela... Ué, raiva, uai? Já disse? Vou falar assim para ela, entendeu? Desculpa pela repetição, vamos prosseguir. Quais são os eventos recentes que podem estar contribuindo para essa intensa raiva? Fui enganada. As pessoas mentiram. Disseram que iriam votar em mim e não votaram. Não fui eleita. Eu acho que eu vou mandar essa IA para todo mundo lá do grupo lá. Tem gente revoltada, viu? Que por se traído, tá uma confusão. Eu só fico olhando. Aqui ela faz, né? Entendo como essa situação de ter sido enganado e não ter sido eleito pode ser muito frustrante em gerar esse sentimento, né, de raiva. Vamos continuar. O que é de sua exclusiva responsabilidade que você precisa ter ou fazer para lidar com essa raiva e se sentir mais equilibrada? Ter sido enganado, né, por você ter sido enganada. Tá, qual que é minha única responsabilidade? O que eu posso fazer para mudar essa minha raiva? Entender que eu não controlo ninguém. Mas eu não aceito isso. É muito importante reconhecer que não temos controle sobre as relações dos outros, né, sobre os outros. Quando você se depara com essa situação de não ter controle sobre as ações dos outros, como você costuma reagir? Quais comportamentos você manifesta? Eu fico com raiva, me sinto enganada, idiota e insegura. Me afasto das pessoas, pois não sei em quem confiar. Quando você se observa agindo dessa forma, afastando-se por não confiar nas pessoas, como você se sente em relação a si mesmo? Uma idiota. Porque quando a gente se sente enganada, a gente se sente idiota, né? Tonta. Você percebe que esse padrão de se sentir assim, de se afastar, se sentir idiota, se repete? Essa sensação de afastar e esse culpar parece um ciclo para você? Sabe que sim? Pensando agora, ser enganada é algo que se repete. O que você percebe ganhar ao se colocar nesse papel de se enganar? Ah, todo comportamento tem um ganho secundário, mesmo que inconsciente. Que benefício você acha que pode estar associado a esse padrão de se enganar? Quando eu acredito que é o outro que me engana, a responsabilidade não é minha, é do outro que me enganou. Assim, eu sou a vítima. O outro é mau e eu sou boa. Eu compreender essa dinâmica
de se colocar no papel de vítima e transferir a responsabilidade para o outro é um passo fundamental no processo de autoconhecimento. Vamos continuar a reflexão para explorar mais profundamente. Quando você se coloca nesse papel de vítima e atribui ao outro a responsabilidade pelas situações de engano, o que você acaba deixando de fazer ou enfrentar na sua vida? Qual o impacto desse padrão em suas escolhas e ações? Eu deixo de ser adulta responsável por minhas escolhas. E assim, me preocupando. E assim, dou mais atenção à opinião. Olha só que interessante o que eu vou fazer agora. Por minha, eu vou ler para vocês. Eu deixo de ser adulta responsável por minhas escolhas. Olha só. Eu preciso do outro para que eu confie em mim. É óbvio, tá, gente, que dificilmente uma pessoa fazendo a primeira vez, ela vai ter esse nível de consciência que eu estou trazendo aqui agora. Teria que fazer vários ciclos. Mas é simples assim. Então, se eu sou a vítima do outro, porque o outro me enganou, lembre-se, eu escolhi confiar no outro. Se eu escolhi confiar no outro, a responsabilidade é minha. Ninguém engana ninguém, porque a gente escolhe dar ao outro a confiança. Só que muitas vezes a gente precisa que o outro esteja ali para que a gente confie na gente. Então, eu quis que o outro falasse que ele ia votar em mim. Eu quis acreditar que o outro ia votar em mim para eu confiar em mim. Porque eu precisava disso para eu seguir em frente. Então, receber o apoio do outro era importante para que eu seguisse em frente. Então, na verdade, muitas vezes a gente se engana, a gente se nutre desse excesso que o outro nos dá da confiança para a gente poder confiar na gente. Eu preciso do outro que ele confie em mim. Então, a pergunta é, qual o impacto desse padrão, né? Aqui, ó. O que eu deixo de fazer pela minha vida? Então, eu terceirizo as minhas escolhas. E autoconfiança para o outro. Então, eu deixo de me ver. Estou indo bem profundo aqui no processo, porque eu preciso do outro para que o outro me veja. Essa é a reflexão. Diante disso, aí vem, o que você escolhe? Manter esse comportamento? A resposta aqui vai ser, eu não sei como mudar isso. Eu entendi que eu faço isso, acabou de cair minha ficha. Eu entendi que eu preciso que o outro confie em mim para que eu confie em mim. Mas eu não sei mudar isso. Bom dia. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Tudo bem. Vou colocar você no silencioso, tá? Tá. Bem. Ela colocou já, beleza. E aí, pergunta, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas? Sei não. Vou pensar sobre isso. Pensar sobre isso é importante. Lembre-se que o processo de mudança é gradual e que você pode contar com apoio e orientação sempre que precisar. Fico à disposição para seguirmos juntas nesse caminho. Suas reflexões te trouxeram alguns insights que eu estou dando muito poder ao outro. E ela vai falar aqui. Olha só, deixa eu voltar aqui para vocês.
O que as pessoas podem estar sentindo? Número 1, eu usei o exemplo do enganar. Estou com raiva porque eu me senti enganada. Que eu confiei demais nas pessoas e descobri que elas me traíram. Que aceitaram que não sei quem pagou tanto. Ana, a gente está falando aqui da frustração de não ter sido eleito, tá? Já para você, Rosa. Uma outra questão que pode... Antes de eu falar da outra questão, deixa a Rosa falar, porque daí vamos mudar de assunto. Pode falar, Rosa. Não, o que é mais interessante não é a situação, né? É a sensação, é o sentimento, é a permissividade, né? Então, assim, eu me identifiquei muito com essa fala, né? Porque muitas vezes, porque o fulano faz assim, porque o cicrano faz assim, em qualquer que seja o contexto, né? E no meu caso, a permissividade é minha, né? A necessidade de aprovação do outro é minha. Isso independente de ser política, de ser o que for, né? Então, assim, tem que pensar nisso. Como esse é uma situação que acontece muito comigo, eu tenho que pensar nisso não só na minha relação com o meu marido, na minha relação profissional, com as minhas amigas, né? Então, assim, é muito mais amplo, né? E, assim, está em tudo, mas, na verdade, está em mim. Né? Está em tudo, não, acontece em tudo, mas, na verdade, está em mim. Né? É muito maravilhoso isso tudo, né? Agora, como fazer, né? Inclusive, quando ela perguntou, eu não sei como. Eu não sei como, ou o que me leva a ter a necessidade de aprovação, ou o que me leva a evitar conflito, o que me leva a me colocar demais no lugar do outro, porque o outro pode ficar sensível, porque o outro pode ficar chateado, e eu, né? E eu? Era só isso que eu queria falar. Ser prioridade, né, Rosa, é errado, né? Não pode ser prioridade. Que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Você pode ser e deve, mas a gente acha que é errado. O que vão pensar? É um padrão. Então, quando a gente... O grande objetivo desse exercício é realmente a gente enxergar o padrão que está por trás. Isso se repete tudo na vida há quanto tempo? Só que a pessoa é literalmente uma ilusão, cegueira. A pessoa, ela entra na dor do sofrimento, da injustiça. Eu fui injustiçada. Me enganaram. E aí pode ser partido político, pode ser um monte de coisa, né? Estou dando aqui exemplos. Pode ser o cara da feira que podia ter me dado desconto, não me deu desconto. Tudo, um conversa que passa na gente, a gente cai, porque a gente mas vamos colocar assim, ingênuo. É do TDAH, a gente prefere acreditar, a gente demora para enxergar além, e aí a gente paga o preço e depois fala, mas por que eu fui cair nessa? Porque eu quis. Porque uma parte minha queria acreditar nisso, entendeu? Só um pouquinho, tá, Debbie? Pode falar, Marisa. Eu também estou com a Rosa. Esse exemplo aí de perdeu a eleição, não foi eleito, para mim tem muita coisa da validação, porque eu ainda, apesar de todo o conhecimento já, é difícil mudar esse padrão, né, de eu ter que ter a aprovação do outro, da validação do outro, porque a baixa estima é um negócio bem... Eu falo que ele oscila, só para baixo, caramba. A autoestima, o equilíbrio alto tá difícil de alcançar no pulo, mas assim, é interessante porque faz a gente pensar bastante. Aí hoje foi falado aí, como mudar esse padrão? Tem que refletir sobre isso. Vou fazer esse exercício então aqui, Débora, antes de abrir para você, tá? Como mudar o padrão de ser permissivo? Como mudar o padrão de dar poder ao outro? Então, assim, se o outro fala que eu estou indo bem, eu estou indo bem. Né? Se o outro fala que eu não estou indo bem, então eu não estou indo bem, então eu tenho que mudar. Que isso tem a ver com uma função executiva não desenvolvida no TDAH. A gente tem uma necessidade maior de espelhamento no outro, que o outro traz, porque eu não vejo, na minha cara eu não vejo.
E é autoconhecimento, é autoconfiança, é falta de clareza. Então, eu descobri o padrão. Eu descobri que, então, na verdade, olha só, autorresponsabilidade. Quem escolheu acreditar nessas pessoas? Eu. Então, quem é responsável por isso que está acontecendo? Eu. Acabou. Então, a tua vida está assim por quê? Porque você está agindo dessa forma, você está permitindo. Então, estou num relacionamento ruim. Quem escolhe estar nesse relacionamento? Eu. Por que você não sai? Porque eu não consigo. Autorresponsabilidade. O que eu tenho que fazer, então, para me fortalecer para sair desse relacionamento? Tá. O que eu preciso desenvolver em mim para que eu me torne forte o suficiente para não depender tanto da opinião do outro, para que eu não precise dar... O outro tem que confiar em mim para que eu confie em mim. Então, tipo, a primeira vez que eu gravei vídeo, eu mandei para umas 5 pessoas. Ah, Lenise, eu acho que o som não tá bom, acho que a iluminação, acho que você não deveria ter falado isso. Ah, tá. Terceira vez que eu gravei vídeo, não mandei para ninguém. Amei, postei. Sempre vai ter uma opinião, o outro quer me ajudar, ele quer que eu melhore, claro, ele quer que eu evolua. Eu não pedi opinião? Eu estou dando poder ao outro para que o outro me dê a opinião dele. Eu tenho que saber ouvir. Não quero ouvir, porque se eu começar a ouvir, eu vou ficar noiada, porque eu nunca vou agradar ninguém. Então, não peço opinião, manda vídeo. Vocês podem me dar opinião, tá, gente? Vocês podem. Eu estou dizendo que naquela época que eu comecei, eu estava muito insegura. Então, se eu gostava, era o suficiente para mim. Eu gostei. Então, eu faço. É isso que eu quero que vocês reflitam na vida de vocês. Eu tive uma atitude que eu julguei correta. Não é porque uma pessoa falou que não estava que eu vou mudar a minha opinião sobre o que eu fiz. Pera, deixa eu fazer uma reavaliação cognitiva. Será que realmente o que essa pessoa me trouxe tem fundamento? Será que eu realmente exagerei? Qual foi o meu objetivo em fazer tal ação? Essa ação que eu julguei correta? Meu objetivo era esse. Então, eu pensei bem antes de fazer. Tô firme em relação a isso? Então, o feedback da pessoa fala assim, entendi sua opinião, mas eu não mudo. Eu não mudaria, eu faria de novo igual. Eu estou certa. Então, eu sou firme em mim. Quando a gente faz as coisas com muita impulsividade, a gente não pensa direito, todo ou qualquer comentário vai servir para nos desanimar, para nos jogar para baixo. Entendeu? Agora, se eu estou firme naquilo que eu fiz, eu acredito no que eu estou fazendo, para onde eu estou caminhando, o comentário vem, eu vou refletir, vou escutar, vou fazer. É a opinião dela, não é minha. E devolvo para ela, sem pegar para mim. Entenderam? É um processo, é uma jornada para a gente desenvolver isso. Ana, eu só vou abrir para a Débora, que falou primeiro, depois eu abro para você, tá? Autorresponsabilidade é o caminho. Pode falar, Débora. Me quebrou em algumas palavras. Eu estou nessa fase de... eu sei que eu sempre fui permissiva. Só que está tão difícil, é tão difícil mudar isso. E que você ainda eu estou pensando por que eu deixei 33 anos nas costas, vivendo a vida dos outros. Imagina, eu tô cada dia que às vezes não, tenho certeza que a maioria das minhas crises, né, de TDAH está voltada a isso, porque tá sendo recorrente, né? Está voltada a isso, porque eu estou naquela parte de tipo assim, quem que eu sou? Né? Porque eu vivi tanto pelos outros e a gente se perde no meio do caminho. Então, assim, é uma questão de identidade. Quando você sabe que você é mais fácil você deixar de ser permissivo. Então, assim, minha filha, eu estou apanhando. Eu tô apanhando. Debbie, o teu próximo passo é vir para o método Eu Mais. Nossa Senhora, tá? Eu estou nessa fase doidinha. Conta para ela, Marisa. Conta para ela como é importante fazer o método Eu Mais. O resumo é assim: que raiva da Lenisa, ela está apertando a minha ferida. Daí demora para secar. Primeiro, como é que é? Abre o balde. Eu pensava que era assim: eu quero uma fórmula mágica, eu já vou melhorar, eu já vou sair graduada no negócio e eu não vou ter mais ressentimento, eu não vou ter...
Olha, eu descobri o seguinte, que, nossa, que tinha muita sujeira, a gavetinha, sabe? Tinha muita coisa para limpar, tinha que esvaziar primeiro antes de começar a encher. Aí eu ficava, não, mas não é para mim, não é comigo. Não, mas como assim? Né? Aí a coisa de quem eu sou, de vez em quando ainda dá né? Essa coisa, essas crises de TDAH, a diferença, como é que é? É que agora é mais fácil de identificar e de sair também. Né? Mas é interessante porque no início, você questiona, eu continuo assim, menos hoje, mas eu sou muito questionadora, muito racional, então, e muito sistemática. Então, assim, para mim, era difícil admitir, era difícil reconhecer, embaixo do tapete, sabe? Sempre, eu não encaro, então volta para o tapete. Volta para debaixo do tapete. Mas essa coisa de abrir nossos olhos, essa clareza que a Elisa fala, cara, dá medo. Beijo. Entendi. Não, acho que eu vou ficar quietinho no meu canto. Você já tô zoando, né? Funciona assim. Mas autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Isso é difícil, autorresponsabilidade. Se abre a internet hoje, o que mais tem é fórmula mágica. Vem, que isso e aquilo, vem, tá. Então, é por isso que hoje, às 19 horas, quem quiser participar... Já vou abrir, tá, Ana? Quem quiser participar comigo, a Marisa já vai estar lá. Marisa não, a Amélia vai estar lá comigo hoje. Tem outras pessoas que vão participar também. Sobre o método a formação de educadores emocionais, que é o quê? É continuado. Não adianta você vir fazer um curso ou uma formação. Você vai aprender as técnicas do método Eu Mais, vai. Mas por isso que tem a Nisa. A Nisa, mesmo que depois que você aprendeu todas as ferramentas, você sabe utilizar, já melhorou o seu diálogo, vai ter um momento que você vai travar, porque você é TDAH, óbvio. E aí você volta a falar com a Nisa, ela vai te ajudar a encontrar clareza. No caso dos educadores emocionais, tem a oportunidade de estar se relacionando com outros TDAHs. De que maneira? Eu sou o exemplo agora. Eu sou a pessoa que vou ajudar o outro TDAH, que já fui eu na minha versão passada, a encontrar o seu caminho, a encontrar uma vida melhor. Então, eu sei o que você está passando. Tipo, a Marisa olha para a Débora e ela fala, eu já fui assim lá atrás antes de começar. Então, depois que eu comecei, eu melhorei, e é muito importante reconhecer, eu ainda estou melhorando, porque é um processo. Eu sou uma pessoa infinitamente melhor do que eu fui ontem, mas não é uma fórmula mágica. A gente se desenvolve todos os dias. Então, essa história de abrir, venha para a fórmula mágica, venha para, em 2 semanas, um método que vai... Sim, você vai melhorar, mas é por você, porque você vai ter a autorresponsabilidade de trazer para a sua vida novas condutas, que essa é a missão que a gente tem aqui, evoluir. Então, todos os dias eu mudo minha conduta. Por exemplo, a Débora já disse, eu não estou chateada, é assim mesmo. Eu sei que tem gente que vota, falou que ia votar, mas não vai votar, ela tem a escolha dela. Eu não posso ficar chateada por causa disso. Então, eu fiz um exemplo da pessoa que tem esse perfil de autorresponsabilidade totalmente terceirizador ou negacionista e vítima. Aqui, nesse exercício, que eu sou maravilhosa. Não entendo por que não votaram em mim. Não é o caso, né? Então, a gente tem que assumir, tá? Qual é a minha parte? Qual é a responsabilidade minha nisso que eu estou vivendo? Porque a gente escolhe sofrer ou ser feliz. E a maioria das vezes a gente escolhe sofrer, porque é o padrão que a gente conhece. Então, esse processo de autodesenvolvimento tem a ver com educação. Aprender quem você é, como você funciona. Existe uma previsibilidade na nossa conduta comportamental. TDAHs funcionam com previsibilidade. Quando você aprende que você, tipo o bipolar ele precisa saber que ele vai entrar em crise, ele já vai lá e ajusta a medicação dele. É autoconhecimento. O TDAH, ele sabe, ele descobre, eu tô numa crise. Ou, o que eu tô vivendo hoje vai me gerar uma crise amanhã se eu não mudar tal coisa agora. Então, tudo é autoconhecimento, para a gente poder fazer esses ajustes no processo. Tá? Então, Débora, já, método Eu Mais para você.
E quem quiser fazer parte hoje às 19 horas, eu vou ter meeting. Hoje é overdose de Lenisa mesmo, viu, Marisa? Vou estar no meeting falando apenas da formação do método Eu Mais, para se tornar um educador. Eu vou ensinar para quem desejar, que não precisa ser um terapeuta formado, pode ser um TDAH simplesmente, a fazer o que eu faço, para ajudar outras pessoas e assim se ajudar. Lembra da teia? Eu ajudo o outro e através da ajuda do outro eu me ajudo? Porque eu desenvolvo a autorresponsabilidade ajudando o outro. E aí eu começo a aplicar isso na minha vida. Um dos meios de você conseguir mudar isso é fazer isso. Eu me comprometo com o outro para me comprometer comigo. Até que eu consiga me comprometer comigo em primeiro lugar. É um processo. Ana, pode falar. Agora ela desistiu, gente. Ana, tá aí? Ana ficou chateada, gente. Agora não quer mais falar. Eu não quero mais falar. Me devolve a minha bola que eu vou embora. Pode falar, Ana. Não estou chateada, não. É porque surgiu uma intercorrência aqui, aí eu fui atender. Só isso, mas está tudo bem. Eu ia falar sobre a questão, por exemplo, que você falou aí, sobre a opinião dos outros. Bom, até que ponto o que o outro diz, a opinião do outro, é um ponto de vista ou uma verdade? Será que eu preciso da validação de alguém para fazer algo que eu quero, que eu preciso, que eu estudei, que eu me preparei para fazer? É essa questão. Outra questão interessante é a seguinte: como que a gente faz para deixar de ser tão ingênuo em relação às outras pessoas? As pessoas estão ali acabando comigo, já aconteceu. Algumas vezes uma pessoa está me detonando e eu não percebo. O outro que diz, está acabando contigo, e eu não percebo. Por que eu não percebo? Por que essa ingenuidade? Por que essa desconexão? Sei lá, não sei. São duas coisas. Tá? Aí a terceira coisa. Não vou guardar na memória. Eu descobri que eu não sou organizada. Eu tinha a ilusão de que eu era extremamente organizada, disciplinada, e eu descobri que eu sou muito desorganizada, muito indisciplinada. Só essa autodescoberta já é assim um ponto positivo para a gente trabalhar essa questão, certo? Maravilha, Ana. A gente se ilude, né? Uhum. Certo. Então, vamos começar da última para a primeira. A gente cria o nosso próprio... Por exemplo, esse final de semana eu estava andando... Minha mente estava emocionalmente desorganizada. Então, eu parecia uma barata tonta. Ia para um lado, parava e voltava, ia para o outro. Sabe aquelas coisas básicas? De tirar, vou fazer um expresso, eu pego a cápsula e jogo no lixo. Onde que eu coloco isso, gente? Peraí, onde que... Opa, aí eu parei e falei, eu já sei o que está acontecendo comigo. Eu estou confusa com uma questão interna minha, enquanto eu não resolver essa questão, eu vou ficar parecendo a barata tonta. E é assim, e aí vem a necessidade, a casa estava bagunçada. Então, a pia está cheia. Não, peraí, onde que eu ponho? A casa representava a minha existência, eu por dentro. Então, hoje, por exemplo, tem uma pessoa organizando a minha casa para mim. Tá lá, a diarista está lá hoje. Falei, você pode vir? Consciência. Eu tenho outras prioridades, não vai dar tempo, eu tenho outra coisa para fazer. Mas enquanto a minha casa não estiver organizada, eu não vou melhorar. Vai piorar o meu estado emocional. Autoconhecimento. Então, eu deixei de investir, vamos lá, estou dando um exemplo, né? Eu vou deixar de investir em tal coisa, eu vou deixar de jantar fora, mas eu vou pagar alguém para organizar minha casa, porque isso vai reverberar em mim, em qualidade de vida para o todo. Paz interior. Então, autoconhecimento. Descobrir que você é desorganizado. Algo bem interessante, porque o que te fez acreditar que você era organizada? Essa é a pergunta. Antes. Né? O que te fez você acreditar que você era organizada? Algum comentário de alguém? Pessoas falando, mas você é tão organizado, porque a gente disfarça bem para os outros, né? Nossa, você é tão organizado, né? Vai conhecer minha vida. Vai conhecer minhas gavetas de calcinha, de verdade, para você ver. Tipo isso. Então, essa descoberta é limpar a venda da ilusão sobre você mesmo. É maravilhoso você reconhecer que você tem um déficit. É maravilhoso você reconhecer, não, eu não sou tão organizada quanto eu imaginei que eu era. Então, eu preciso
trabalhar isso. Mas será que eu preciso ser mais organizado do que eu já sou, ou o que eu já sou já é o suficiente? Ou eu estou querendo ser organizado para que o outro me aplauda? Para atender a expectativa de alguém? São todas as perguntas que eu estou jogando no ar para vocês refletirem. O quão organizada eu preciso ser para que a minha vida flua? É para você, não é para ninguém. Sabe aquela história? Eu sou organizada na minha desorganização? Se para você é o suficiente, está ótimo. É isso que a gente tem que refletir. Número 2, a questão de você... Eu preciso da opinião do outro. A gente tem um déficit de disfunção executiva, né? Neurológico, que leva as nossas funções executivas operacionais para a vida, que faz com que a gente desconfie da gente. Eu tomei uma decisão. E aí, uma pessoa vem e tem uma fala. Faz uma pergunta que eu não tinha pensado antes. Que me faz pensar, mas será que essa decisão está certa? Isso já me gera pulga atrás da orelha e me faz pensar, mas fiquei insegura. Então, a gente tem uma necessidade, muitas vezes, de olhar para, de escutar o outro, porque o outro muitas vezes faz colocações, quem vê de fora vê mais, não é assim que fala? Ela está vendo de fora porque tem alguma coisa aí. E aí a gente para e pensa, mas será que é isso mesmo? A reavaliação cognitiva. Se você não tem uma estrutura organizada, diálogo interno estruturado, para você fazer uma reavaliação cognitiva, você pode ser influenciada por esse comentário e influenciar naquela motivação que já não está tão boa. Mas por que a gente precisa tanto da opinião do outro? Porque você não teve um diálogo interno estruturado antes de fazer ou de tomar uma decisão, e isso faz você duvidar de você depois. Ou se as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria, dentro da sua expectativa, a opinião do outro ou a fala do outro sobre aquilo faz com que você duvide você. E tudo isso é treinável, com autoconhecimento estruturado no processo. E a terceira questão sua, Ana, que você trouxe, eu falei que eu não ia guardar na mente, gente, vocês podem me ajudar? Avisei. Não lembro, pai. Eu avisei você, Ana. É sobre a questão da... Não foi a autodescoberta? Sobre não, a disciplina não. Sobre a questão de enganada. A ingenuidade. Sim. Muitas vezes a gente vê. Muitas vezes não é ingenuidade, é dependência. Eu tenho que aceitar o outro do jeito que ele é. É o jeito dele. Ele fala assim comigo, mas ele é assim, ele me ama. Né? Na verdade, eu amo essa pessoa, eu preciso dela, eu dependo dela, eu gosto dela. Então, eu permito que o outro me trate do jeito que ele trata, porque eu acho que é o jeito dela. Mas será que esse outro trata todo mundo assim, ou sou eu? É assim. Então, a gente defende o nosso algoz, muitas vezes, a pessoa está maltratando a gente defende ela, porque a gente gostaria de ser defendido. Então, eu também sou bruta, eu também tenho o meu jeito estranho de ser, e eu gostaria que os outros me aceitassem. Então, a gente acaba aceitando muito o outro do jeito que ele é, porque, na verdade, a gente gostaria que o outro nos aceitasse. Então, vai além dessa questão de achar que é ingênua. Tem a ver com dependência emocional também. Mas eu não me refiro a pessoas específicas do convívio. Qualquer pessoa que você nem tem tanta convivência, apenas fala com você, diz coisas que... Entendeu? Fala de um jeito lá que você não tem dependência nenhuma emocional com essa pessoa. Mas não. Uma coisa é dependência emocional, que é a questão... A outra coisa é a... Ai, gente, eu esqueci o nome da palavra, tô boa. Tô muito segunda-feira sendo ótimo. Aprovação. Mas não... Tem aquela disforia sensível à rejeição, aonde eu preciso que qualquer pessoa me aprove, como a Rosa colocou, a aprovação. Eu quero... E aí, existe a dependência de uma pessoa específica. Aí eu tenho uma dependência de uma pessoa específica, eu preciso dela. Aí é uma outra questão. A questão principal o outro, ele está falando comigo de um jeito X, PTO, e a gente tende, a nossa tendência, tá? E não é todo mundo que é assim, tá, Ana? Esse é o perfil seu também. A olhar para o outro com empatia. É o jeito dele. Eu relevo. Eu não vejo aquilo muitas vezes como ataque pessoal, eu só acho que a pessoa é daquele jeito. Agora, a grande maioria das pessoas vem aquilo como algo pessoal. Tipo, ele me atacou, reativo.
defensivo. Então, tem que ver em você, Ana, porque essa percepção que o outro está querendo me enganar, de que o outro está me tratando mal, ele está acabando comigo e eu não percebo, isso tem a ver com o TDAH, mas tem a ver com a sua personalidade também. Porque eu não quero conflito. Então, se eu não quero conflito, se eu não quero arranjar briga, se eu não quero ter mal-estar, eu finjo que eu não estou vendo. Com qualquer pessoa. Aí tem que ver. Se você não sente, a pessoa está acabando com você, e você não sente, pode ser um mecanismo de defesa seu para você não ter um enfrentamento. Então, você não sente mesmo. Você está anestesiada. Isso que a gente tem que ver. Pode falar, Rosa. Vou abrir para a Rosa e a gente... Bem rapidinho aqui. Pode falar. Antes da academia, eu me achava uma pessoa compreensiva, né? Assim, dentro da religião, aquela coisa da religião, uma pessoa assim, espiritualizada, porque eu era boazinha, né? Às vezes eu via até alguém sendo grosseiro com outra pessoa, eu dizia assim, poxa, mas não precisa disso, é muito grosseiro, é muito... Né? Como é que ele vai se sentir? A minha empatia era tão grande que tinha isso. Ainda tem, ela ainda existe, certo? Só que hoje é diferente. Hoje, como eu já me conheço, que sei que essa mazela é minha, hoje não, pera ainda, até que ponto? Aí tem horas que eu permito, porque eu sei, tem horas que eu digo, não, eu vou fazer assim. Só que hoje, para mim, eu não tenho o equilíbrio de dizer... Porque aí, assim, como às vezes eu vou deixando, ou então, às vezes é uma coisa que me incomoda, principalmente se for em casa, aí o que é que eu faço? Sou rebelde. Aí eu dou um grito, tá? Que coisa chata! Maria quer decidir até isso. Só que eu é que deixei a pessoa decidir, quando muitas vezes eu digo, o que é que tu acha disso? Fulano, eu estava pensando, o que é que tu acha? Sabe? Então, assim, tudo eu estava pedindo opinião. O que você é melhor? Sabe? É uma droga isso. Sendo que agora não. Agora ele diz, às vezes até pede supermercado. Não vai não, porque ele sabe que eu vou para o supermercado e eu acabo querendo comprar uma coisa, comprar outra, não sei o que, não sei o que. Aí ele, eu não gosto desse pão. Eu digo, mas eu gosto. Agora eu tô assim, mas eu gosto. Então, assim, eu agora já disse para mim, eu vou comprar minhas coisas só. Vou lá, compro e volto. Ainda tem a dependência dele dirigindo. Eu venho dirigindo da praia para cá, dirijo, me sinto maravilhosa, mas quando chego aqui na cidade, ainda preciso dele para ficar dizendo. E tem hora que ele diz, eu digo, tu quer vir dirigir? Só que não sai com elegância, não sai com delicadeza. Por quê? Eu acho que é porque eu já estou... No limite. Exatamente. Não precisa. Boa reflexão, Rosa. E é nas pequenas coisas, no dia a dia. Mas por que eu preciso da opinião do outro? Mas por que eu tenho que perguntar? Eu já sei o que é certo fazer. Eu vou fazer. Tá? Para encerrar, eu quero chamar a Liz. A Liz queria dar umas palavrinhas sobre o e-book dela, de como estudar para concurso público. Então, eu fiz esse e-book durante o bootcamp da Microsoft Copilot. Uhum. Era um desafio na época de criar algo mais natural possível com a inteligência artificial. Então, como eu já utilizava a inteligência artificial para estudar, então eu vi a necessidade de transmitir os assuntos que eu conhecia através desse e-book para as pessoas que não estavam conseguindo interagir direito com a inteligência artificial. Uhum. Então, eu vou disponibilizar esse e-book gratuitamente lá nas minhas redes sociais. Compartilha com a gente. Para a Lenissa via WhatsApp. Tá bom. Obrigada. Por nada. Eu vou deixar no link dessa aula de hoje para vocês como replay. E já escreve aqui no chat qual é a sua rede social para as pessoas te seguirem lá, Liz. Tá bem? Já vai escrever aqui. Como sempre, maravilhoso. Obrigada.
para aqueles que já fazem parte da Academia da Emoção do Método Eu Mais, a gente se vê hoje às 18 horas. E para aqueles que querem saber sobre a certificação de educador emocional, às 19 hoje. Então, overdose de Lenisa hoje, gente. Deixa eu só te perguntar, você vai mandar lá no grupo o link? Vou. Para esse? Porque eu vou anotar na minha agenda aqui, é perigoso eu esquecer ainda. Mas quando você manda no grupo... Eu vou, na verdade, é o seguinte, eu vou aumentar as vagas, eram só 10 para hoje à noite, já foram preenchidas. E aí eu vou aumentar lá a quantidade de agenda e você faz a sua agenda, coloca lá seus dados, você participa hoje. Combinado? Fechou. Combinado. Combinado. Aí, me chama. Você tá lá na comunidade, você tem meu WhatsApp, não tem? Tá falando comigo? Tô. Eu tenho, acho que eu tenho. Manda aí pra mim, que eu te mando o link, tá bom? Ah, não, fechou, então. Combinado? Um beijo, Combinado. gente. Rosa, tchau. você quer falar? Que ela chamou ele de novo? Acho que não. Não, mas essa a aula de 6 horas, Lenise, é complicado, porque a gente vai caminhar. Olha, do meu lado. Permissivo. Já consegui para a gente caminhar, que era uma coisa que era difícil, e aí vou ver se eu consigo ir mais cedo, mas não sei. Agora, esse de 7 horas, como é que faz? Como é que você disse? Eu vou mandar o link para vocês aqui, ó. Pronto, tá certo. Tá? Ó, peraí. Só um pouquinho, já passa agora. Aqui que você agenda. Eu vou colocar lá no nosso grupo também, tá? Mas tá aqui. Vou colocar no chat para vocês. Tá aqui. Ok. Tá? Só falar com a consultora e ela já vai abrir a agenda para vocês. Aí, lá eu vou explicar o que é essa formação, né? Por que fazer, quais benefícios, o que você pode ter de retorno na sua vida, o que contempla, né? O que está dentro. A gente vai trocar pelo meeting também hoje à noite. Bom? Ok. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, bom dia. Foi ótimo, viu? Pena que eu cheguei um pouquinho atrasado. Tchau, tchau. Depois assiste gravada, tá? Tá, ótimo.